quero nesta noite deixar um texto da Palavra de Deus para nossa reflexão na carta aos Hebreus, capítulo de número 12, versículos 1, 2 e 3. Eu disse carta aos Hebreus, capítulo de número 12, versículos 1, 2 e 3. E aí eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta, porque eu gosto de meditar no que está escrito na Palavra de Deus. Eu não gosto de fazer pregação temática. Muitos pregadores usam essa dialética, pregação temática, mas muitas vezes manipulam a palavra de Deus. Mas quando é uma pregação textual, fazendo a devida interpretação, não tem como você fugir da realidade bíblica. E diz assim a palavra de Deus para nós: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Glorificamos e exaltamos o nome do nosso Deus, Ele que tem a sua preocupação peculiar com a vida de cada um de nós, e quer sempre o melhor para os seus filhos e as suas filhas. Esta carta escrita aos Hebreus foi no momento difícil da Igreja do Senhor Jesus, ali na Palestina, mais precisamente no país de Israel. Com a ressurreição de Cristo, com o testemunho dos apóstolos e dos discípulos do Senhor Jesus, muitos judeus se converteram ao cristianismo, deixaram o tradicional judaísmo e passaram a viver de conformidade com a fé cristã. Mas o que acontecia naquela época? O judaísmo, como religião oficial dos judeus, era aceito pelo Império Político de Roma. No entanto, até o ano 312, 313 da nossa era cristã, o cristianismo não foi aceito pelo Império Romano, de forma que quem deixasse o judaísmo pelo cristianismo, ou quem deixasse a religião antiga
antiguíssima dos romanos pelo cristianismo, eram duramente perseguidos pelo império, pelas autoridades políticas de Roma. E justamente estava acontecendo isso com os judeus convertidos ao cristianismo. E o escritor, tendo conhecimento deste momento difícil dos cristãos ou judeus cristãos, trazia esta palavra de ânimo, de encorajamento. E eu diria que esta é uma palavra que também serve para nós nos dias de hoje. A pergunta primeira é: quem são estas testemunhas? Ou nuvem de testemunhas, grande quantidade de testemunhas. Quando esta carta foi escrita, a Bíblia não era dividida em capítulos nem versículos. A Bíblia foi dividida em capítulos já em 1227 e em versículos em 1551, anos depois, de forma que o versículo 1 do capítulo 12 é a continuidade do que o escritor vinha dizendo no capítulo de número 11, em que ele fala a respeito dos heróis da fé, dos antepassados. Falava a respeito de Noé, de Abraão, de Isaac, de Jacó e de muitos outros heróis da fé que deixaram o testemunho de perseverança, de luta pelas coisas do reino de Deus. Por isso que ele começa o versículo dizendo: portanto, nós também, assim como os nossos antepassados, nós também temos e devemos zelar pelo plano de Deus. Há uma metáfora neste primeiro versículo. Qual é a metáfora? Do andar cristão, a quem ele chama de carreira. Mas antes de propor esta carreira, ele fala sobre duas coisas importantes. A primeira delas: nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Aí a continuidade ele diz: olha, deixemos o que? Todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O embaraço, como é uma metáfora, e ele fala sobre carreira, a carreira cristã, certamente o pensamento do escritor estava voltado para as maratonas romanas, em que os corredores, ou os atletas, eles faziam treinamentos para enfrentarem as maratonas. E durante os treinamentos eles colocavam peso sobre as costas, pesos sobre as pernas, pesos sobre os braços, e ficavam treinando meses, dias, semanas, sem parar. Mas no dia da corrida eles tiravam todo aquele peso, sentiam-se maneiros, livres para correr como se quisessem voar. Era o pensamento do escritor.
Você tem que deixar todo embaraço. O embaraço fala sobre os pesos, e inclusive tem versão bíblica que fala sobre peso. Deixando todo o peso, em vez da palavra embaraço, deixando todo o peso que arrasta para baixo, o peso que impede de você correr. Inclusive, os que eram prisioneiros, eles corriam com correntes nos pés e nas mãos e com bolas de ferros para dificultar a corrida. De forma que o escritor, como ele deseja que os seus leitores, os judeus convertidos ao cristianismo, tivesse livre curso na sua vida cristã, ele dizia: olha, deixa todo o embaraço, deixa tudo aquilo que impede de você correr, fazer uma corrida. Aí ele diz assim: e corramos com perseverança. Não se pode desistir. Não é simplesmente uma caminhada, não. É correndo. É se apressando. É tendo a convicção de que não temos mais tempos aqui na terra. Todos os sinais nos mostram de que o Senhor Jesus já está pronto. Eu, usando a minha linguagem, eu diria, de malas prontas, só esperando o aval de Deus, só esperando o amém de Deus. Deus dizer assim: meu filho, desce na terra. Aleluia. Não está falando em caminhada, está falando em carreira, coisa apressada. Não temos mais tempo a perder. E diz o texto que, além de deixar os embaraços, o pecado que tão depressa ou tão de perto, o que? Nos rodeia, está ao nosso redor, a toda esquina. Todos os dias o crente tem a oportunidade de errar, de pecar, de transgredir os mandamentos de Deus, de praticar iniquidade, de desagradar a Deus, seja através de atitudes, seja através de palavras, seja através de pensamentos. Corramos com perseverança, é usar todas as nossas forças, irmão. Esta semana eu via um vídeo. O presidente americano, o jornalista, perguntou se já tinha dinheiro reservado para combater o resto da pandemia. Sabe qual foi a resposta dele? Eu já estou reservando dinheiro para combater uma outra pandemia que vai vir pela frente. Um dos presidentes mais influentes do mundo dá uma declaração dessa, certamente ele está informado sobre alguma coisa que nós não sabemos. E essa primeira pandemia prejudicou a igreja de Deus, prejudicou a obra de Deus, esfriou muito o coração das pessoas, tirou muitas pessoas da igreja, da presença de Deus. E ouvindo isso eu fiquei preocupado. Se vier uma segunda, o que é que vai acontecer nesse Brasil, neste mundo? É preocupante a situação em que nós estamos vivendo. Corramos com perseverança o quê? A
a carreira que nos está proposta. Não é eu que tenho que escolher os modos operantes desta carreira. Não é você não, que vai escolher, eu vou a 10 quilômetros, ou eu vou a 20 quilômetros, ou eu vou pela direita, ou eu vou pela esquerda. Não, eu vou descansar um pouquinho, vou sentar, não, vou tirar um cochilo aqui. A carreira já está proposta. Proposta por quem? Por Deus. É determinação de Deus. Aquilo que você tem que passar, você vai passar. Venha o que vier, aconteça o que acontecer. Não há escolha. A carreira é proposta por Deus. É Ele que vai dar a tonalidade. Se você vai correr no vale ou no monte, nas campinas verdejantes ou no deserto. Não tem segunda opção. Agora tem conselho. E qual é o conselho? Versículo de número 2: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Meu querido irmão, minha querida irmã, chegou esse momento. O atleta que participava das maratonas, ele não podia olhar nem para a direita nem para a esquerda, porque hoje as pistas são lisinhas, mas na época em que esse texto foi escrito, as maratonas eram em terrenos de altos e baixos, pedras, tronco de árvore, e o que corria na maratona não podia ficar olhando nem para a direita nem para a esquerda, ele tinha que olhar só para frente. O autor traz o conselho, olhando para quem? Nós cristãos, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Os comentaristas bíblicos afirmam que os leitores desta carta, por causa das perseguições, estavam querendo retornar ao judaísmo, porque quem fosse judeu, repito, não era perseguido pelo império político de Roma. Quem era cristão tinha que enfrentar a perseguição, não podia naquela época nem comprar nem vender, os bens eram confiscados. Se você tivesse uma propriedade, como judeu, se convertia, o Estado tomava a sua propriedade. Se você tivesse joias, que naquela época se guardava ouro, prata, minerais, o governo invadia a sua residência e tomava o que você tinha. Se você tivesse um rebanho de ovelhas, por exemplo, chegava o Estado, porque você agora confessava o nome de Jesus, tomava tudo o que você tinha. Então a perseguição social era terrível. Além de prender a sua esposa, prender as suas crianças, seus filhos, as suas filhas, e lhe prender em masmorra, colocar nas arenas para serem comidos pelos leões, não era nada fácil. Eu fico pensando que nós estamos em um tempo muito favorável para servir a Deus, mas infelizmente muitos não entendem isso. Não aproveita este tempo favorável para servir ao Senhor Jesus.
e muitos estavam recuando, negando a fé. Mas aí o escritor diz: olha para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou o quê? A cruz, desprezando as afrontas, porém, no entanto, todavia, o que aconteceu? Assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia. Eu quero concluir este pensamento bíblico nesta noite dizendo para você o seguinte: as duas últimas frases do versículo de número 13. Vou ler o versículo 13. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Para quê? Para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Não enfraqueça e não desanime. Vai vir prova sim. Só quem sabe o que o irmão Francisco e a irmã Aparecida passou são eles. Nós tomamos conhecimento de fora, ouvimos falar, mas só eles sabem. Só nós é quem sabemos o que passamos, cada um de nós. Sabe por quê, irmãos? Porque servimos a Deus. Quem serve a Deus é visto como um inimigo aqui na terra. Foi dito aqui nesta noite: o mundo nos odeia. O diabo, se pudesse, nos engolia vivo. Cirandava conosco. Então se utiliza de todos os meios. Vocês já ouviram falar no sistema? O sistema é a operação do império das trevas junto com os homens. Porque assim como Deus tem os seus instrumentos aqui na terra, Deus tem os seus instrumentos, pessoas que são usadas por Deus aqui na terra. Da mesma forma existe aqueles que são instrumentos do diabo aqui na terra. E Satanás se utiliza dos seus instrumentos, de todo o sistema mundano, para nos perseguir, para nos prejudicar, para nos tirar da presença de Deus. Toma o conselho: não enfraqueçais e não desanime. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, permaneça firme no caminho do Senhor, de cabeça erguida. Porque assim como Cristo foi exaltado por Deus e se assentou lá, Ele diz que aqueles que vencer vão se assentar com Ele também no seu trono, assim como Ele venceu e se assentou com seu Pai no seu trono. São muitas as promessas de Deus para os vencedores aqui na terra. Que o Espírito Santo coloque em nossos corações esta mensagem da palavra de Deus. Amém?